Olá pessoal, tudo bem? Muito feliz aqui, começando a nossa 4ª temporada do podcast Conexão Customer. Então, queria agradecer a todo mundo que assistiu a primeira, segunda, terceira temporada, as mensagens, os feedback que eu recebi, incríveis. Agradecer a todos os executivos que passaram por aqui nessas 3 temporadas e que animaram pra gente continuar as próximas, né? Então, a gente vai começar hoje com super pé direito, esquerdo, pra frente, pulando, do jeito que vocês quiserem, pra animar. Com 3 super convidadas. Tô aqui no meio das mulheres poderosas, começando aí essa nossa 4ª temporada. Então queria mais uma vez agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Antes de apresentar aqui as super executivas que estão aqui com a gente, quero agradecer nossos apoiadores, mais uma vez com a gente, a Bidu, que é a maior plataforma da América Latina de Employee Experience, a Coffee Life Brasil. Então, quem já assistiu as anteriores também conhece, já sabe um pouquinho aí dos nossos cafés premium, então de nota acima de 80 em qualidade, fora o café saborizado, café health, né? Com a linha health, então obrigado à turma da Coffee Life. E agradecer os 2 novos apoiadores que chegaram aqui na nossa 4ª temporada para estar junto. A 2CX, então, que hoje é uma das maiores plataformas de relacionamento com clientes também que atua no Brasil, seja para atendimento de saque, principalmente. A maioria das empresas de cobrança utilizam a 2CX, mais com outros nomes, né? Então, provavelmente vocês já conhecem. Então, até para começar, a 2CX mandou aqui uns brindezinhos para nossos convidados. Obrigada. Ainda mais a gente que ficar sem celular fica sem vida, né? Obrigada. Então, aqui para nossas 3 conectadas o tempo todo. Obrigado aí a turma da 2CX por estar junto com a gente aí nesse apoio. E também Level A. O nome é Level A, ó. Como é que é? Não é nem... É nível A, mas assim, level alto. Então, assim, obrigado a Patrícia, ao William, ao CEO da Kaino, já teve aqui a gente em outros episódios, para também estar aqui apoiando. Então, hoje é uma super consultoria de CX, mas... Tava brincando com a Patrícia, mas CX na prática, né? Porque, assim, vai fazer desenho de jornada, vai te entregar um mapa de oportunidade de implantação, mas muitas empresas querem, assim... Preciso de alguma coisa que seja prática num curto prazo para não ficar desenhando muito, porque eu preciso de executivo, eu preciso executar isso. Então acho que a gente sabe que tanto a 2CX e a Level A que veio aqui com a gente tem uma preocupação de a gente conhecer as empresas e outros que realmente agregam valor, para a gente não estar aqui, assim, então vários executivos que agreguem valor, então as empresas também têm que ser um perfil desse, né? Então tanto a plataforma, porque eu conheço a 2CX há 15 anos e trabalhava com eles, entrega um super resultado, quanto a Level A, que assim, eu vou te entregar um negócio de curto prazo, rápido, para você ter resultado. Então, obrigado também por estar aqui junto conosco. Agradecendo nossos apoiadores, vamos começar a brincadeira? Vamos Vamos animada. Ó, vamos fazer o seguinte, a Patrícia hoje é CEO da Level A, tá aqui junto com a gente, então vocês vão conhecer um pouquinho dela também. Então, vão conhecer um pouquinho dela, mas ela vai me ajudar nessa sabatina com 2 convidadas. Então, vou fazer o seguinte, normalmente quem já assistiu sabe como é que a gente faz aqui a brincadeira do... Vamos conhecer pelo LinkedIn e depois a gente vamos conhecer o que importa. Mas vamos começar então. Vou começar pela Patrícia, depois a gente vai para as 2 convidadas. Patrícia, obrigado por você ter vindo. Super prazer você estar aqui apoiando, mas também estar aqui participando para a gente fazer essa sabatina com a turma, né? Obrigada pela confiança. É uma honra estar aqui hoje com vocês e um prazer de verdade, muito bom. A gente vai ter essa conversa aqui, eu estou realmente bem animada, bem feliz. É uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Não, sem dúvida. A gente vai sair diferente do que a gente chegou. E isso, Boa. Genuinamente, é bom. E é muito bom falar com gente que tem um discurso coerente com a prática, como todo mundo que está aqui na mesa hoje. Obrigada. Sem dúvida, por sem essa dúvida. oportunidade. Não, então, mas vamos lá. Eu sou o Wellington Paz. Não me conhece? Quer que eu fale de mim? Não. Assiste um pouquinho dos episódios. Cada episódio a gente vai falando um pouquinho, né? Para poder assistir os outros. Já conhece. Mas antes, então, de ir para a convidada, fala um pouquinho aqui quem é a Patrícia, CEO da Level A, que ajuda tantos clientes assim, né? Então, eu trabalho há 25 anos com relacionamento com o cliente, né? Com atendimento ao cliente. E nos últimos anos eu vinha trabalhar com consultoria e ver toda essa parte de jornada, experiência do cliente, relacionamento com o cliente. Eu trabalhei muito tempo, 8 anos no Bradesco, trabalhei muito tempo com BPOs depois disso. Primeiro eu era cliente, depois eu virei fornecedora, gostei. É um mundo bem emocionante, né? Muito bom. E
E aí depois consegui vir para esse mundo de consultoria, em que é uma experiência muito boa. A gente fala muito no mercado, um monte de gente fala para mim, poxa, agora a gente só fica falando de CX. Eu tô enjoado de ouvir CX. Eu falo, que ótimo que tá enjoado, porque agora a gente tá dando uma atenção e uma profissionalização ao mundo de atendimento, de relacionamento com o cliente, que a gente não estava dando antes. Então, agora as pessoas têm que estudar mais sobre o assunto, conversam mais sobre o assunto, discutem, divergem, o que eu acho que é muito agregador para a gente. Então, essa é uma jornada assim. Eu comecei lá como operadora, depois supervisora, coordenadora, gerente sênior, superintendente, diretora. Então, todas as etapas eu fui passando, mas sempre em operações. Eu sempre muito apaixonada com operações. Tenho uma formação de letras. Antes disso, eu trabalhei 4 anos com educação infantil. Eu era apaixonada. É professora. Eu era apaixonada por educação infantil, mas eu entrei no call center para pagar a faculdade. Aí nunca mais saí de atendimento. A gente vai conhecer, essa história do início é bacana. Vamos falar desse lá no início também da Patrícia. E aí, nossas duas super convidadas também, vamos falar primeiro dessa história carreira, mas depois, gente, esquece que a gente vai falar de empresa, não. A gente vai querer saber a história das pessoas mesmo, a vida real, hein? Então... Eu ia falar ladies first, mas... Duas. Não dá pra ser ao mesmo tempo. Então, vamos começar quem? Vivi? Pode ser Vivi, é isso. Brincadeira, né? A gente fala Viviana, mas quem que é Viviana, né? É a Vivi antes de tudo, né? Acho que é mais conhecida assim, a Vivi, né? Obrigada, Wellington, pelo convite para estar aqui. Eu acho que é uma proposta super interessante para a gente não falar só, né, do CNPJ, o PJ que vem ali 20, 21 anos de história, mas principalmente daquilo que a gente fez no bastidor para estar até aqui, né? Super, acho que é um convite incrível, né? Contar um pouquinho, então, da Vivi, PJ, né? Eu costumo dizer que nas horas vagas eu sou engenheira, né? Sou engenheira de formação e sempre apaixonada aí por processos, por melhorias, começando ali bem no chão de fábrica, né, e com bastante transformação. Depois estruturando todos os dados para cada vez mais estar mais próxima do cliente. Hoje eu estou como head de atendimento da Zurich Santander, né, muito especializada em atendimento para o cliente, gerando essa proximidade do tecniquez com alguém que está lá na ponta, que é o nosso cliente, mas fazendo as transformações através das pessoas que estão no atendimento de verdade, né? Acho que é um pouquinho do propósito ali, né, no que eu toco hoje dentro dessa evolução de melhorias, olhando sempre as pessoas que estão ali. Bacana. É Engenheira de... E que aplica ainda. Então acho que não aplica. Eu ia falar assim, engenheira, joga uma química ali dentro da operação. Eu costumo dizer que foi a farmacêutica frustrada, mas isso fica pro segundo capítulo. Então tá bom. Esse de engenheiro, de vez em quando, eu vejo aquele vídeo do humorista que era engenheiro e sempre fala, aí, engenheiro virou o quê agora? Virou Explodiu Uber, o quê? Virou Uber, tá em outro lugar, então boa. E aí, Keila? Eu sou a Keila. Hoje estou na Cielo, na área de relacionamento com o cliente, uma ilha de negociações. Então, contempla a parte de retenção e a ilha de encarteirados, rentabilizando todos os clientes da base. E esse mercado é muito gostoso, né? A gente tem grandes amigos. Então, eu já tenho 24 anos nesse mercado e eu sou conhecida... Começou com 15, começou com 13. Menor aprendiz. Eu sou conhecida por muitos como Keilinha. E eu acho interessante que eu tenho 1,73 m. E aí eles falam, Keilinha. Mas é porque eu sou aquela menina do interior, mocoquense, e que veio para São Paulo. E entrei nesse mercado com 18 anos e sou apaixonada por ele. Que bom, então, que bacana. Eu tenho uma paixão, um amor por cuidar do cliente, pelo segmento de BPO, pela contratação desse serviço de prestar o melhor para o nosso cliente. Muito obrigada pelo convite, porque eu sou apaixonada por esse tema. Isso é de verdade, tá, gente? Tá falando dos bastidores, a forma de relacionamento dela com os parceiros, e que é diferente. Enquanto muitas empresas estão preocupadas em massacrar o preço e lucro, realmente está preocupada em entregar resultado. Então a gente viu nos bastidores, quem conhece, Keila. Então vamos lá, vou fazer a primeira pergunta, depois a gente vai fazendo bate-bola. Então a gente vai, mais uma vez, acho que aqui quem assistiu nossos outros episódios sabe que
as primeiras perguntas é quando eu era pequeno lá em Barbacena. Só que antes disso, agora chega de CNPJ. É lógico, se vocês quiserem falar da empresa, não tem problema nenhum. Mas vamos conhecer agora as pessoas físicas. Quem são as pessoas físicas? Então, para começar, nomes. Quais são os apelidos? Como é que as pessoas costumam te chamar? Só pra gente poder ficar aqui mais... Você já falou, chamam Já de falei. Queilinha, é Vivi, é Patrícia, minha Paty. Só pra gente assim, como é que as pessoas costumam chamar vocês? Mas me chamam de Pati e a família, minha irmã, me chama de Tícia. Tícia, Mas no mercado, sempre Pati. Paty. É, os amigos, Boa. sempre Pati. Mas em casa, Tícia. E aí? Engraçado, Vivi é Vivi né? mesmo? É Vivi mesmo. Mais comum é em casa, é em todos os lugares. E eu brinco que quando fala nome completo, Ixi. lascou. Quando vem o Viviana... Só Viviana já fala assim, Viviana? Não precisa ser nome e sobrenome, não. Basta Viviana. Aí pronto. O que Algo foi que ocorreu, né? aconteceu? O que foi que eu esqueci? Pronto, né? Então é Vivi mesmo. Então acho que é a Vivi Boa. de lá, Vivi de cá, é Vivi mesmo. E a Keila é Keilinha mesmo ou tem outro apelido? Tem Queilinha, outro que... E assim vai. Boa. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu queria começar, então vamos começando agora de lá para cá, vamos fazendo as mexidas. É assim, de novo, hoje são grandes executivas, referência dentro do nosso mercado, mas nem tudo começou por aí. Acho que hoje em dia eu vejo muitas profissionais, muitas pessoas que começam, eu quero já começar em CX, eu quero começar na área de relacionamento cliente, eu quero começar, até porque a gente que já passou um tempinho aqui, a gente ajudou a transformar essa área, né? Que antigamente ninguém queria. Antigamente, começa lá. Né? E hoje em dia é uma área super bacana, mas para o pessoal entender um pouquinho que para vocês chegarem onde vocês estão, muita coisa aconteceu. E esse muita coisa E lá no início? Qual era meu sonho de infância? Qual era o sonho de vocês de infância? Eu tava lá no meu segundo grau, né? Porque tem gente que já tava pensando, com 5 anos já tava pensando o que fazer, mas minha infância, eu quando crescer eu quero fazer isso. Como é que foi lá o que vocês pensaram nisso? Como é que vocês começaram a carreira de vocês lá com seus 15, 16, 17 ou 18 anos? Desde pequena, Desde pequena. a minha Barbie era empresária. É mesmo? Sim, já tinha logo da empresa. Minha Barbie chamava Bianca e o logo era Bia, todo enfeitado, eu desenhava o logo da empresa. Cara, que maneiro. E meu sonho era sair de Mococa. E eu só queria São Paulo. E eu prestei várias faculdades no segundo colegial. Passei no segundo colegial, eu já fiz a pré-matrícula pro terceiro colegial. Aham. E acabei fazendo Mackenzie. Sou uma mackenzista de coração. Não, mas assim, por que você queria São Paulo? Eu queria São Paulo. Você achava que São Paulo era... Porque meus tios moram aqui, só meus pais e meus tá avós bom. que são de lá. Uhum. Então eu passava as férias aqui. Eu era apaixonada por essa cidade. E São Paulo, você consegue conquistar as pessoas por aquilo que você é. Uhum. E não pelo sobrenome que você tem. Perfeito. E no interior, principalmente Mococa, que tem uma história de muitas fazendas, cafeicultores, ali era muito pelo sobrenome. Entendi. E quando eu decidi fazer administração, minha família toda se reuniu comigo, falou, você vai ser a ovelha negra da família. Porque todos somos da área de saúde, dentistas ou médicos. E por que você vai fazer administração? Porque eu gosto. E eu prestei faculdade, vim com 17 anos, sozinha, e fiz Mackenzie. E eu lembro exatamente, quando saí do carro, filha única, me deparei com essa cidade, ali na frente do Mackenzie, meu pai falou, pode sair, filha, eu acredito na educação que eu dei. Agora é por sua conta e você vai desbravar esse mundo. E com 17 anos, no primeiro ano do Mackenzie, eu prestei um processo seletivo numa empresa de BPO, que é onde eu tenho toda a minha formação. E lá fui aprovada, e foi um processo seletivo bem interessante, que o diretor, no momento, estava ali me entrevistando e falou, não, você já foi aprovada, você é muito boa. E era de estágio. E quando o RH foi olhar minha ficha, eu não tinha 18 anos, e não existia menor aprendiz. Então, eu tinha sido contratada, mas eu não poderia iniciar. Então, quando eu fiz 18 anos, eu liguei para a empresa, agora eu fiz 18 anos. Então agora você pode vir. Então, eu comecei como estagiária, com 18 anos, numa empresa de BPO, que eu fiz toda a minha carreira. Olha como é que são as coisas de DNA, né? Você lá você tinha um sonho brincando de boneca que já era administradora e foi ponta firme ali, não cedeu de jeito nenhum. A única da família. Não cedeu.
Nossa, deve ter sido divertido isso aí. Imagina animais. as reuniões. Não, Animados você as DRs, as DRs de domingo. vendo aqui, É, a DR da família toda. Eu já tenho aqui a Bia, já tenho aqui a loja, agora eu vou fazer isso. E depois iniciou o estágio nesse mundo de BPO, Aí depois né? iniciei o estágio desse mundo de BPO. Eu morava ali na Rua do Mackenzie. Uhum. Quem conhece ali a região. E para chegar nessa empresa de BPO, ela era no Senesp. E eu precisava ir de ônibus. Uhum. Aí eu precisava descer a escadaria ali da Maria Antônia até a 9 de julho para pegar um ônibus azul, que estava escrito Morumbi. Era azul bem clarinho. Uhum. Nem existe mais essa linha. Para ir até o Senesp. Então eu tinha que sair de casa por volta das 4h30, 5 horas. E todos os dias que eu descia essa escadaria, eu era assaltada pelo mesmo mendigo. Putz. E aí eu separava o dinheiro do ônibus, que antes era dinheiro, né? Entregava pro mendigo, chegava no ônibus, como o cobrador já me conhecia, ele deixava eu passar embaixo da catraca. Porque ele sabia que o mendigo já tinha me roubado. Então todo dia eu gastava o dinheiro do ônibus com o mendigo e passava por debaixo da catraca para ir trabalhar. Olha, assim, 2 histórias importantes aqui, acho que dentro desse papo. Eu tava outro dia conversando com uma amiga, que ela falou, pô, velho, eu morava distante e pra fazer um estágio, né? Cara, eu fazia, sei lá, 3, 4 horas pra ir pra lá e sem problema nenhum, ficar super empolgado pra trabalhar. E hoje em dia, pessoas, assim, meio metro dá pra ir andando pro trabalho e não dão tanto valor, né? Eu já tenho um conhecido que falou, pra contratar alguém, eu vejo se mora distante, se realmente precisa, porque essas pessoas vão dar valor. Porque essa acordar 4 horas da manhã, hoje em dia, quem tá nos assistindo já tem gente que já virou o olho assim, eu em acordar Já 4 deu da manhã. canseira. Ainda mais essa experiência de assalto ali, uma coisa, você vai falar. Começamos com o pé direito, né? E aí, Vivi, como é que foi lá teu início, assim? Daqui a pouco a gente vai seguir essa carreirinha, ver como é que foi, mas como é que foi lá? Foi animada assim também? Foi, tem umas histórias aqui interessantes. A gente tava conversando um pouco antes aqui no Quebra-Gelo, no almoço, e eu contava que lá com 6, 7 anos tinha aquela idealização, né, da aeromoça, né? Então, quando eu tinha essa idade, mais ou menos, sonhava em ser aeromoça, né? Mas muito se mudou, né, de lá pra cá. E paralelo à aeromoça, eu gostava de amassar algumas flores das minhas avós, né? Tinha aqueles quintais, era do interior. Ia lá, pegava uma batata, amassava, pegava um perfume e eu queria ser farmacêutica. Tinha aquele desejo de ser farmacêutica que fazia os cremes, as belezas, enfim, os perfumes. Mas tinha um problema absurdo de não lembrar nome de nada. Péssima no nome. Então, fui fazer engenharia química. Antes do técnico em química, fui fazer engenharia Não, mas calma, química. antes de engenharia, só pra entender. Você fazia perfume de batata? Perfume de batata, amassava flor, gerava, fazia os potinhos. Mas usava? Alguém usava quando você fazia esse perfume? Você dava pra alguém usar? Adorava, com certeza. Tava aqui, né, acabava com o quintal, colhia tudo que tinha lá e fazia aquela coisa toda, né? Pintava, fiz uma casinha, a gente vendia aquilo, enfim. Aí, ó, tá vendo? A gente vai descobrindo as coisas nisso. Já Só tava que por empreendendo aí, ó, só que vendendo, por trás fazendo. tinha um perfume de alguém que estava reduzindo enquanto a gente fazia as especialidades. Investidor, ali, investidor. multiplicador, um pouco ali. Mas chegou a vender também? Chegava a vender? Esse... Quem não, né? Quem nunca fez a família comprar alguma coisa ali pra ajudar, pra ser aquele primeiro, né? Aquele balcão no interior, aí vendia ali na porta, ficava naquela expectativa de alguém já passar viu como é que é o comprar. primeiro emprego, já viu que o primeiro emprego começou ali, ó, Mas já aí eu empreender. tinha um problema, eu falava, isso aqui não vai dar muito certo, e falava toda a verdade que tava ali por trás daquele perfume. Quantos anos você tinha quando fazia isso? Devia ter uns 10, 11 anos, alguma coisa assim. Eu, Tá com vendo a aí minha a primeira irmã, empreendedora, a fazia primeira trabalho aos 11 nó anos. ali nas plantas da avó e colhia aquilo e fazia aquela caldeirão, sumia com os perfumes e ali saía alguma coisa que a gente achava que era interessante e passava as férias, né? Mas, né, acho que as primeiras oportunidades, ela vem da engenharia química, do técnico em química, e eu tenho bastante orgulho da primeira folhinha. Primeira folhinha, o primeiro carinho, né? Eu já fazia técnico em química, devia ter ali uns 15 anos. E fui passar férias na casa da avó, né? Férias na casa da avó, aquela beleza, né? Café, pão, nada. Eu tinha uma idealização de trabalhar numa fábrica que eu passava para ir pro interior. Chamava Leite Paulista na época. E eu olhava aquilo e falei, não, eu vou trabalhar ali um dia, eu vou trabalhar ali um dia, eu vou trabalhar ali um dia. Mas o que eu preciso fazer para trabalhar lá? Porque eu tinha aquela idealização. Eu falei, eu vou precisar saber de leite. Eu fazia técnica em química e não sabia nada de leite.
Não é que eu fui fazer estágio de férias numa fazenda lá no interior, porque minha avó que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém, que eu devia ter Cara, vendido conseguiu. perfume naquela época. Falou assim, não, filha, consegui um negócio pra você, você vai lá, só que leite sai que horas? 4 horas da manhã. A fazenda estava na cidade do interior, só que ela ficava distante. Como que eu ia Mais chegar cedo. lá? Não tinha o itinerário do ônibus. Do ônibus. Aquela bicicletinha dura do meu pai, marrom, que ficava estacionado lá nas férias, Aham. pegava aquilo, andava 5, 7, 10 quilômetros, chegava na fabriquinha, ali na fazenda às 4, 5 horas da manhã, tirava o leite, fazia aquelas análises químicas, achava que estava incrivelmente arrasando. Mas você tirava o leite também? Não, só ficava lá esperando análise o leite, química. analisava Ah. ali, fazia aquela coisa, olhava, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí pegava a bicicletinha de volta, chegava na casa da minha avó, almoçava e dormia. Mas eu nunca me esqueço da primeira Caramba. folhinha, aquela primeira folhinha da carteira de trabalho, que foi nesse estágio. Foi nesse. E depois eu fui trabalhar naquela fábrica, na avenida ali na Dutra, Leite Paulista, que depois virou outro estágio, e virou outro trabalho. Mas eu digo que estou aqui por conta dessa primeira folhinha, nas férias, que eu podia estar tranquila na casa. A minha avó, a Não, vizinha, boa, que eu roubei boa. as flores dela lá. A gente vai pegar essa informação dessa tua história de trabalho, mas olha como é que são as coisas. Ó, quem tá assistindo a gente conhece bem a Vivi. Visão comercial já vendia e visão de qualidade. Ó, será que ela tem isso no dia a dia? Depois, quem acompanha ela no dia a dia, vê se ela já tem esse DNA desde pequenininha, a visão de qualidade, ó. Consegue vender bem, olha tudo muito no detalhe ali, ó, como é que são as coisas. Ou a Keila desbravadora, não vem falar assim, se ela quer alguma coisa, Vou não até o adianta final. falar que ela não queira, não. Olha como é que quem descobre as coisas. Pensa numa mulher perseverante, né? Desde o início, né? Começa muito cedo que a construção do que a gente vai ser depois, né? É muito bacana. Os ouvir essa história valores, de o vocês. desejo, perseguir aquilo, Exato. buscar aquilo. Acho que tem muito disso nessas histórias, né? Sim. E, de novo, não é onde nós estamos, mas de tudo aquilo que a gente Como veio que chegou. passando, né? E veio aprendendo. E no trabalho. E é assim. Comecei lá, queria fazer isso, enfim. Comecei lá na minha administração. Mas o primeiro trabalho em si, tô entendendo assim, que começou lá começou lá na fábrica, né? Então, aproveitando até a história, começou na fábrica, mas o teu primeiro, assim, você já começou do BPO e ficou lá pelo BPO? Já comecei no BPO e fiquei no BPO. Eu fiquei lá por 7 anos na minha primeira passagem. Então, estagiária, analista júnior, pleno, sênior, saí como consultora. Então, eu tive várias passagens como BPO e como cliente. Aí, depois eu fui ser cliente, depois fornecedor de novo, depois cliente, fornecedor e cliente agora. Então, eu sempre mesclei. Alternando, né? Sempre alternando. Olha que negócio legal. Eu comecei lá atendente, a parte também começou Eu atendente. já comecei como estágio. Mas você começou estágio, já foi pra uma linha de apoio, área de apoio, analista. Sempre na não, matriz. Não foi foi pra pra operação. operações. Não, mas eu sempre tive Legal. próximo à operação. Nesse começo de carreira, eu estava muito próximo à área comercial. Era planejamento comercial. Então, eu era aquela estagiária que conversava com 45 executivos da área comercial para entender quanto eles iriam vender aquele mês. Então, qual que é a projeção de faturamento, de margem, EBITDA e EBIT daquela conta que ele iria trazer. Então, eu já comecei a ter contato com DRE, com balanço, Lá com custo fixo, variável, Isso é o quê? 18, custo 19 de mão anos? de obra, com 18 anos. Então, eu já falei assim, Wellington, não faz sentido essa conta que você vai fechar, vai ser negativa. Vai EBITDA, não fecha a conta. Tem 2 Maturidade, dígitos. gente. Então, assim, eu questionava os executivos. E eles me adotaram. Por isso eles me chamavam de Keilinha, desde aquela época. E foi interessante que eu agarrei com todas as forças e energias essa oportunidade, porque eu lembro, meu pai me ligava e meu pai falava assim, olha, se não der certo, você volta. Sim. Se não der Legal. certo, é Mococa. Eu falei, pai, não quero voltar pra Mococa, já deu certo. E eles me acolheram tanto, e depois desse ônibus que eu pegava todos os Aham. dias, né, a empresa começou a pagar pra mim fretado. Mas aí eu continuei acordando 4h30 da manhã. A galera, não, Keila, tá difícil, porque você chega primeiro que todo mundo começa a chegar 8, 9 horas, você já chega às 7, tá complicado, você tem que estar aqui no horário que a gente tá. Eu falei, então eu tenho que comprar um carro. Aí consegui comprar o carro, juntei o salário, comprei o carro.
Mas eu não sabia dirigir. Eu tirei a carta e eu tinha que fazer Mackenzie, pegar toda a Marginal Pinheiros para chegar no Senesp. Porque depois essa empresa saiu do Senesp e foi para Nova São Paulo. E um trânsito difícil. E um trânsito difícil. Esse percurso. E aí, todos os executivos da área comercial, como eles me adotavam, eles começaram a se revezar para me ajudar a dirigir na Marginal. Então, chegava em casa, ali em Higienópolis, fazia todo o caminho comigo, eu dirigindo, e ele assim, ó, segurando, com medo de eu bater o carro na Marginal. Aí um ia e outro voltava. Fora os outros que eu de finais de semana fazia esse percurso comigo. Então, eles me ensinaram a dirigir. E aí, Keila, assim, pra quem, enfim, pra gente aqui, até pra quem tá assistindo também, o que você acha que você fez nesse período para que... Acho que aqui tem 2 pontos, né? Deu para perceber que você sempre foi uma pessoa decidida, falou assim, cara, família, deixa que eu vou, e passou por algumas situações que poderiam desistir facilmente, você falou, não, negativo, é meu objetivo. Automaticamente, esse tipo de perfil, e a gente que já liderou diversos, a gente sabe que esse é um tipo de perfil que, se A não fizer, eu vou passar por cima e vou fazer. Passar por cima no bom sentido, tá, gente? Porque a gente, as pessoas estão mais maduras, mas vou empurrar. Para você ter esse tipo de relacionamento desde nova, você não era a pessoa a passar por cima. Então você conseguiu construir um nível de relação lá dentro. E que até pela idade não é fácil. O que você acha que nesse período, o que você fazia, qual era a tua característica que fez com que as pessoas não entendessem que você queria, enfim, empurrar, ou você bate a tua meta ou não bate a tua meta, mas efetivamente o pessoal te acolher de uma forma de falar assim, cara, deixa eu te ajudar, porque isso que você tá falando assim, mais do que amigos de trabalho, passar as pessoas assim, cara, você inspirou pessoas que eles queriam te ajudar porque você, assim, é natural hoje em dia, eu falo isso algumas vezes, pessoal, hoje eu acho muito difícil que se chegar qualquer pessoa e falar assim, Paty, Vivi, você pode me ajudar, eu tô querendo crescer aqui, eu vou te ajudar. É quase que certo que você vai arrumar um tempo para poder ajudar. Mesmo que você não conheça bem. Talvez você não consiga naquele momento. Porque nós somos predispostos a ajudar quem quer ser ajudado. É normal. Então, pessoas falam, não consigo, cara, não consegue porque você não quer. Porque se realmente você quiser de verdade e ficar isso muito transparente, muita gente vai querer te ajudar. Eu acho que isso é fato. Mas você, naquela idade, você não tinha muita noção disso. E aí, o que naquela época, assim, qual o perfil? Quem era aquelinha que falou assim, cara, aquela menina que ao mesmo tempo, não, vai, empurra, bate tua meta, deixa eu te ajudar, era aquela pessoa que todo mundo queria, deixa eu ajudar ela a desenvolver, explodir. O que você achava que era? Eu trouxe organização para a área. Então, eu organizava todo o pipeline de todos os executivos, porque o comercial, ele vai muito para a rua, ele tá muito na rua, mas precisa de alguém no back-office organizando, mapeando todo o pipeline. Então, eu fui essa pessoa para 45 executivos. Então, por mais que eu era nova, eu era organizada. Então, eu planilhava tudo, colocava tudo no Excel. Na época não tinha sistema, era tudo no Excel mesmo. Sim. E eu explicava o porquê precisava aquela margem mínima. Então, precisa, porque senão não vai adiantar. Essa conta ela não vai fechar, ela vai sangrar, principalmente pro BPO que a gente sabe que tem uma margem. Tem a galera que quer vender, mas não quer ter esse controlezinho, não quero ter, eu quero... Então, como eu consolidava todo o pipeline, na soma eu falei assim, olha, vai valer a pena ter esse tipo de conta? Esse não, porque olha o todo, somando os 45 executivos. E fora isso, eu ajudava a fazer o cálculo da remuneração variável dos executivos. Então, também, a Keilinha... A Keilinha que é responsável. Não briga com ela, não. Não briga com ela, não, porque senão vai dar. Mas eu sempre senti que eu fui acolhida de forma muito genuína. Não tinha interesse. É uma brincadeira à parte. E eu acho que eu conquistei mesmo, por ser do interior, todo mundo era mais velho do que eu na época. Eu era nova mesmo, eu fui a segunda estagiária da companhia. Então eles me deram um voto de confiança. Que bacana. E eu era animada também. Eu sempre fui a responsável por organizar os happy hours, encontros. Aí, então, eu fazia essa conexão. Todo mundo, fazia exatamente. A conexão com todo mundo. Não, e aqui tem um aprendizado bacana que você saber como você pode agregar, independente da tua experiência ou não. Assim, a gente sabe que esse é um gap e que, assim, quem trabalha com venda mesmo, cara, não gosta do back-office. O cara gosta de estar na linha de frente. Então, você conseguir entender aonde você está e onde você pode agregar... Porque se você fosse lá para ficar empurrando, tem que vender, bater minha meta. Cara, eu já sei que eu tenho que bater minha meta.
Mas você foi ali, não, deixa eu te ajudar aqui pra melhorar. Putz. Mas Boa. pode ter certeza que para tão jovem ter essa relevância, ter essa importância e as pessoas se importarem em te ajudar e serem ajudadas, é porque você era bem forte em relacionamento. Sem dúvida. Senão, não sustenta. Não tem pra, como. pra esse tipo de coisa, e de novo, a equipe de vendas, a gente sabe que é relacional total. Se você não for, não vai, né? Não vai. E lá no início foi Conversa, assim também? Você chegou e já a galera falou assim: é ela que vai fazer os nossos perfumes. O nosso leite melhorar. Vamos fazer o nosso leite cheiroso. Eu acho que depois lá da primeira folhinha, todo o processo ali de formação, primeiro estágio e outras coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa de chão de fábrica, uma pessoa que precisava aprender a fazer antes de qualquer outra coisa, né? Então, profundo, entender o que estava acontecendo, as perguntas, as respostas, que eu digo ali, que é um pouco hoje daquela capacidade analítica, né? Então, acho que essa era a principal característica, né? E aprender, entender onde estava acontecendo, onde estava o problema, chegava alguma reclamação de uma tinta, de alguma fábrica que... Deixa eu entender, onde está isso? Onde está sendo fabricado? Como é que está acontecendo? Qual que é a queixa? E aí vem muito dessa minha característica, né? De ser mais analítica, de entender o que está acontecendo, não pegar só o dado e viver o que estava ali, né? E ver a fábrica efetivamente, né? Então, meus primeiros anos de carreira profissional foram em chão de fábrica mesmo, né? Embora na época eu tivesse passado num processo ali de trainee, eu falei, não, mas eu quero começar no básico, né? Começar ali a entender como as coisas funcionam. E se eu entender como as coisas funcionam, depois, em outro momento, em outros momentos de vida, com outras capacitações, eu vou conseguir agregar, sem dúvida nenhuma, mais valor, né? E assim mas no início ali você foi muito mais no controle, mas maior vontade de você querer mexer nas químicas ali pra virar um leite diferente, alguma coisa. Do leite, depois pra tinta, pra resina, pra fertilizantes, aí eu fui passando então, de indústria pra indústria. Com essa tua experiência lá no início, o que você viveu ali de... A palavra seria frustração, mas... Porque imagina, você querendo, tem aquele sonho de ser criativa, mas você tá ali ainda no operacional controlando. É difícil, né? Porque você fala assim, cara, eu quero estar aqui, mas eu tô aqui, eu quero estar aqui. O que você tem de história, assim, pra contar, assim, que serviu de aprendizado pra sua vida? É essa fase inicial, porque normalmente essa fase inicial ajuda muito a gente, né? Eu lembro que lá nessa... Eu já era supervisor, não, acho que ainda era monitor, eu dava aula de telemarketing, cursinho, aquelas coisas, e tinha um grande amigo que eu chegava cheio de ideia. Não quero fazer isso. Ele, para. Bota no papel. O Gilberto, amigo... Não, eu não falo de ideias. Ele era executivo da Petrobras. Só falo se tiver uma ideia, senão você esquece. Não, pode escrever aqui. Ficava puto com isso, mas ele fazia isso que eu tinha alguns aprendizados. Ou então, não fui promovido a alguma coisa, eu queria pedir demissão. Não, tô frustrado. Bem-vindo ao mundo real. Tá nervoso por causa de quê? Tu acha que vai mudar de empresa? Então tem uns aprendizados lá no início que você, assim... realmente... isso ajuda até hoje, né? Até hoje. Sabe aquela brincadeira lá do início, aquela orientação lá do início teve? E esse lá no início, o que você mais aprendeu assim com essa tua primeira... foi estagiária, depois foi analista? Como é que foi lá? Analista, engenheira de produção, depois supervisora de engenheira de produção, enfim... Foi ali realmente na indústria, na base, chão de sapato de segurança, trabalhando em ambiente de periculosidade, com tudo isso, né? Então, acho que... E por quê, né? Acho que a minha inquietude, né, na época, era saber muito o porquê, a causa, a razão. Eu era aquela criança que infernizava a mãe, né? Por que o arco-íris é daquele jeito? Por que chove desse jeito? Então, essa mesma inquietude das perguntas do porquê, eu levava para entender o que estava acontecendo. E assim... organizando os processos, entendendo as causas, olhando e conversando com as pessoas no chão de fábrica para entender o que é acontecendo. E eu acho que muito dessa característica da Vivi lá da engenharia é o que eu trago até hoje, né? Então, quando eu quero pensar em alguma coisa de melhoria, escutando, deixa eu ouvir o que o cliente está falando, o que a gente vai pensar antes dos números, né? Deixa eu ouvir o cliente, né? Acho que ele vem dessa mesma inquietude de saber a causa, o porquê, de ter uma coisa mais estruturada, né? Então, ela vem daí, né? De infernizar a mãe. E aqui tem uma história legal aqui que depois a gente vai querer saber, porque imagino que lá nessas tuas primeiras lideranças de engenharia, você deve ter liderado uma turma, seja mais velha, mais experiente, que você é nova, né? Mas antes disso, antes de entrar isso... E aí, manda uma pra elas aí, uma pergunta desse período aí. Vai não, Eu quero perguntar uma coisa, porque vocês contando a história, eu fiquei muito animada em saber isso. As duas, fortíssimas em organização, processo, análise, claramente mostrando aqui.
e, ao mesmo tempo, fortes em relacionamento. O quanto que esse perfil de vocês, analítico, organizado, de processo, ajudaram vocês à liderança de times? E se nesse processo todo, alguém questionou, não, se você é análise processo, você quer saber causa raiz, então você não é liderança e operacional e cliente. Pode contar pra mim, por favor? Pra gente. Posso. Deixa eu começar. Causos de Deixa eu liderança. começar. Tem uma história não tão antiga, né? Até recente de liderança, né? Porque eu sou super jovem. Boa. Isso aí. Foi no ano passado. Foi quando ano fez passado, os 25 anos do ano passado. Ano passado, e eu estava, pela primeira vez, ocupando uma posição de liderança feminina para um quadro 100% masculino e operacional, né? Então, você é sempre bastante questionada, né? Então, Xuxa, por que uma mulher, ela é mais jovem do que a maioria dali, está chegando aqui numa área operacional? E como é que você ganha o time, né? E porque você não está ali para ocupar o espaço deles, você está ali para, de certa forma, fazer com que eles façam melhor aquilo que eles já fazem no dia a dia, né? E foi exatamente através dos dados, na organização, na disponibilidade da informação e na comemoração com base naquilo que eu consegui chegar, né? Então, implantando coisas do tipo, aniversariante do mês, a gente conseguiu o resultado, mas antes eles não tinham a visão do resultado, que era a capacidade analítica. Então, tinha espaço para todo mundo, né? Tinha um espaço da execução, da organização, mas da comemoração também. Muito bem. Então, isso nessa agenda que teria tudo para ser um ambiente competitivo ou de... faz o, né, como a gente já ouviu, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Brincadeira. Mas de poder ali, né? Gente, mas assim, algumas coisas é verdade, assim. De você conquistar mesmo, e conquistar que tem um espaço da gente respirar, de a gente olhar e de comemorar. Então, acho que essa foi a primeira ali, né, uma transição de uma liderança. Eu já era líder, mas era líder de processos e de pessoas, mas uma posição bastante especializada, né, em qualidade e tudo. E quando eu fui para a operação de verdade, acho que foi esse um cheque importante ali. Foi através exatamente da organização que eu cheguei na comemoração. Mas tinha um propósito ali, o que a gente estava comemorando, com o que se estava conquistando através daquelas pessoas. E você fala tema de comemoração, pessoal, e assim, um recado importante. A gente rala, nosso dia a dia super te consome. Vale você parar um tempinho para você reconhecer e comemorar as conquistas. Eu gosto muito de premiação. Mas não escrever em case porque, assim, escrevi o case e ganhou. Não, o movimento de você escrever, de juntar todo o time, olha o que a gente conquistou, olha o que a gente... Porque aquele vale mais até do que o prêmio em si. Porque quando você para pra ver assim, cara, olha como é que foi bacana, olha o que a gente fez de entrega legal, olha... Não é pra ficar assim, o mundo todo, o ano todo segurando aquilo, mas esse momento de você... Cara, olha que coisa bacana que a gente parar fez. Todos os dias e comemorar aquilo, né? Porque senão a gente já aperta o play da próxima. Faz muita diferença. E vai. Senão Entrega e já vira uma obrigação e a gente não vai para um reconhecimento. Vamos respirar. Vamos contar para o outro o que a gente está fazendo. Porque às vezes o que a gente está fazendo naquele momento ajuda o próximo, né? Então acho que é super importante. Legal. Maravilha. Boa. Muito bom. Respondendo sua questão, Tati, no momento que eu assumi a média liderança, então a gerência, eu estava no momento de transição, saindo de um cliente contratante, que era um banco, e voltando para a empresa de PPO, onde eu comecei como estágio. Para a mesma? Para a mesma. Então eu comecei nela, fui para o banco e voltei para ela. Nesse momento do voltar, era para a cadeira de gerência. Então, seria um cargo de média liderança. Quando eu voltei, me questionaram, você nunca foi gerente, como que você vai gerir uma equipe de gestores, coordenadores e 2.000 operadores, né? Porque aí eu já estava voltando para a área de operações. Falei, então... E não era uma pequena área. Isso, não era uma pequena área. Eram, na época, eu acho que 7 clientes ou 6 clientes do multissetor. Aí, como que eu fiz a conexão de dados, visão analítica e processo versus relacionamento? Eu contei como era a minha relação com os players como cliente contratante. Eu não estava no banco. Eu tinha, na época, né? Eu conduzia a negociação e acompanhamento de resultados de 4 EPS. Então, de alguma forma, existia ali um relacionamento muito próximo e uma liderança indireta.
Porque você convence os players a fazer pelo seu negócio, pela sua Sim, estratégia. sim. E que tem essa conexão, que façam juntos, que a estratégia é compartilhada. Então, ali tinha, em média, na época, umas 1.500 PAs. Então, indiretamente, eu já gestionava 1.500 PAs através dos dados e do relacionamento. Eu só coloquei na prática, sendo líder direta de 2.000 funcionários, quando eu fiz essa transição do banco, voltando para a empresa de BPO no cargo de gerência. Que já tinha um modelo de governança, né? Já. Só aplicou diferente na proporção e quem era que estava ali. De direto para indiretamente. Exatamente. Não, e o que acontece é o seguinte, quando a gente faz gestão, quando fala de BPO, né, eu costumo falar que o meu maior aprendizado na minha vida toda de liderança foi quando eu fui supervisor de call center. Porque assim, você ser gestor de 20, 25 pessoas fazendo exatamente a mesma atividade, e aí imagino fábrica também, é muito diferente. Porque assim, beleza, você estava lá em cargo com um diretor, beleza, tem um gerente aqui digital, tem isso, tem uma característica mais analítica aqui. São perfis diferentes de características, mas quando é a mesma pessoa, mesma atividade, é 100% gestão de pessoas. E eu falo muito em alguns lugares que assim, e até ultimamente, na última palestra, estava falando sobre, gente, aquela palavra antigamente, ninguém é insubstituível. Cara, lá. Se você quiser, você é insubstituível. Não quer dizer que vai entrar outra pessoa com bom desempenho. Mas você tem que deixar seu legado, sua marca, que assim, com as suas características. Eu infelizmente, já faz tanto tempo que eu não lembro quem postou isso no LinkedIn, falando sobre isso, que ele deu o exemplo de pintor, cara, beleza. Ela, Michelangelo. Não, é o Michelangelo, ponto. Surgiram outros pintores fera? Surgiram, mas você deixa a sua marca. Deixa legal. E quando você tá na operação, é idem, é 100% gestão de pessoas. Eu lembro que na minha época tinham pessoas que... Fiquei um períodozinho, antes das pessoas serem demitidas, passava um período na minha equipe. Pra poder entender. Então, você começava a entender, eu lembro que teve uma pessoa lá que pai, 3 filhos, estava um momento relacionado com a família, o cara tava com outra cabeça. Não conseguia trabalhar. E não tava batendo o resultado do cara ia ser mandado embora. E aí, num bate-papo, que a gente conversando, ele falou, cara, tá um momento, mas o que você precisa? Eu preciso de uma semana, que eu tô tentando fazer isso. Cara, beleza, não vem trabalhar essa semana. Não, mas calma aí. Não vem trabalhar essa semana. E aí o coordenador, na época, eu conversei com o coordenador, não, a gente dá o nosso jeito aqui. O cara resolveu os temas dele. Assim, em 2 meses já era o melhor vendedor da companhia. Então tem uma questão de percepção, e aí tem que ter um cuidado muito grande com quem está se aproveitando ou não, que é importante nesse momento de liderança. Só que a gente não aprende tudo isso de um dia para o outro, certo? E aí o que eu queria saber de você é o seguinte, essa liderança no início, o que vocês tiveram de aprendizado, ou quem ajudou vocês no início, que tiveram de aprendizado, você fala assim, cara, se não fosse a pessoa, se não fosse essa experiência aqui, eu não teria mudado a minha visão. Porque eu acho que é bacana que muitos que estão assistindo a gente também estão com liderança nova, que de repente por formação ou ainda existe, apesar de não ter o crescimento de BPOs tão grande, mas ainda existe aquela pessoa que dorme atendente, acorda supervisor porque precisou coordenador. Então, o que vocês tiveram de exemplos de aprendizados que realmente mudaram? Até para as pessoas entenderem assim, gente, não tem problema ter erro. O grande ponto é qual é a velocidade que você resolve, que você aprende com isso e não volta a acontecer, né? Então, o que vocês tiveram de exemplo lá no início da liderança ou de erro mesmo? Cara, eu fiz isso aqui, mas isso aqui eu aprendi para nunca mais fazer, isso aqui me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. O que eu penso que faz a diferença é a proximidade. Então, nesse momento que eu virei gerente, que eu me tornei gerente, eu tive um desafio de uma operação, na época tinha mais ou menos 700 pessoas, em Santos. Então, é uma cidade que tem alguns desafios, porque na época de férias, feriado, as pessoas fazem outras atividades na praia, no esporte, e acaba faltando do trabalho. E também ali era muito difícil você ter todo o quadro 100% da própria cidade. Então, tinha pessoas que tinham que pegar balsa. Então, o ABS, o turnover era altíssimo. O ABS, na época, então, o ABS, para que todos saibam, né? A falta ou atraso no mercado de BPO, onde é muito importante. Você precisa que a pessoa vá trabalhar, vá trabalhar motivado. Eu tenho um lema, né? Gente feliz dá resultado. Sem dúvida. E a gente tinha um ABS na época de 22%. Então, o que significa 22% do quadro contratado não iam trabalhar ou chegava atrasado. Nós fizemos uma campanha, porque eu também, na época, não poderia gastar dinheiro, porque como a operação estava com 22% de ABS, ela estava negativa. Sim. Então, eu precisava rentabilizar sem custo extra. Então, a gente tinha uma parede enorme na operação branca,
Eu peguei várias sulfites coloridas, azul, amarelo, tal. Falei, cada mês vai ser uma cor. Então vamos começar agora com janeiro. Se a Patrícia tiver um elogio, ela vai fazer assim, levantar a mão ou fazer algum sinal. O supervisor vai ouvir a ligação, ver que foi um elogio e vai escrever o elogio na folhinha ali no quadradinho amarelo de janeiro, o elogio, entre parênteses, Patrícia. E aí, e quem tivesse mais elogio ia ter algum mimo, alguma coisa bem simples, bem singela. E aí você viu janeiro, 3 elogios, amarelinho. Fevereiro, 10. Aí já era outra cor, roxinho. Quando você vê o ano inteiro, dezembro, já era metade da parede com outra cor. Então ficou bonito visualmente. E quanto mais você receber elogio, mais você queria elogio. Isso foi disseminando na operação. Todo mundo queria receber elogio do cliente. Então você transmite aquela felicidade do atendimento para o cliente. Ele te elogia e você quer outro atendimento. E aí o pessoal parou de faltar. Porque ele queria receber elogio, porque aquilo estava motivando o pessoal. Resumindo. Entreguei a operação com 3% de EBS, EBITDA positivo, as pessoas felizes e a gente resolveu o problema da operação e ganhamos um case. Então, gente feliz é resultado com a proximidade com a equipe. Porque normalmente a pessoa já é correr, não, vamos fazer uma campanha aqui da folga pra galera não vir, então vamos tentar por um caminho diferente. Mas o que deu de errado? Fala um caso aí que falou assim, pô, isso aqui eu fiz, não deu certo, eu aprendi com... De liderança? Ou de liderança, relacionamento? Pode ser. Pode ser de liderança. Putz, esse aqui eu tentei, mas não deu certo. Posso passar a bola e eu vou pensar enquanto isso. Conta o teu sucesso, que eu já tô pensando. Pode sim. Contar que o meu sucesso, que tem um pouco de insucesso também. E enquanto isso, você ganha esse tempinho, né? Eu queria compartilhar uma história. Eu estava assumindo a primeira oportunidade de liderança, né? E eu vinha de uma história de engenharia, de profundidade, extremamente analítica, né? E com essas características, normalmente você é apaixonada pelos números, pelos dados, mas tem extremamente dificuldade de falar. Então tinha um trabalho primeiro a ser desenvolvido que eu ia apresentar ali para os executivos. Deixa eu ver se eu entendi. Você tinha uma dificuldade de falar? Sim. Porque estava forte nela. Então, o analítico. Super de profundidade. Ela tem skill de relacionamento, mas ela tinha subido. Primeira posição, aquela engenharia de fábrica. Primeira posição ali de liderança, né? E tinha como primeiro entrega um trabalho que era, né, estruturar e apresentar, né, vender o trabalho ali para os executivos dessa empresa. A apresentação foi um horror. Um horror. Eu não conseguia lembrar da sequência das informações para convergir no resultado daquilo que estava apresentado. Foi um horror sob a sua perspectiva. A minha perspectiva e o feedback que eu recebi pós a apresentação. Meu gestor, à época, falou assim, você nunca mais faça isso. Você improvisou tudo, pegou o trabalho que foi feito pelo colega, por alguém que trabalha com você, levou, não estudou, improvisou e foi um horror. E tinha sido feito por mim, com hora de dedicação, uma série de coisas, tá? Ou seja, peguei aquele feedback desestruturado, que não viu uma habilidade que eu não tinha, para criar uma habilidade que eu tinha, e eu fui fazer teatro. Uau! Já foi do 8 pro 80. Porque eu precisava saber olhar, destravar, ter a narrativa da história, que é a abertura, a conclusão, uma série de coisas ali para amarrar, começar a fazer leitura de público, porque eu não consegui perceber o público, que não estava me entendendo na minha locução. E eu tinha feito muito, sabe? Eu tinha feito o trabalho inteiro. O feedback desse líder foi o pior possível, mas ele me movimentou para talvez aquela característica que eu não tinha trabalhado ainda nos meus anos de formação e de base, Perfeito. Que eu precisava por uma outra etapa, né, para construir essa história, né? Então, sim, aqui tem um aspecto de uma história de sucesso, de ter desenvolvido, ter buscado isso e feito de algo que hoje eu aprendi, né, que a gente, poxa, como é que eu posso falar isso, né? E até hoje, quando eu busco os feedbacks das pessoas que trabalham comigo, sempre é algo que a gente faz sempre positivo. E com essa característica positiva, como é que você consegue, inclusive, trabalhar aquilo que você não tem ainda para conseguir dar outro lado, né? Porque eu recebi, com certeza, um presente
que me movimentou, mas ele poderia ter me derrotado ali. Eu falo assim, gente, que feedback horroroso que eu recebi lá atrás, né? Não, e 3 aprendizados você falou aqui, ó. 3. 1. Estejam preparados, por mais que você domine o tema, seja você que com fez. profundidade. Uma coisa é você saber do tema, outra coisa é como é que você vai comunicar aquilo para outras pessoas. É bem diferente. Então esteja preparado, assim, em qualquer momento. Principalmente se for um momento importante apresentar para outras pessoas. Gente, não tem problema nenhum em se preparar, porque tem muita gente que é assim, não, eu já sei, domino A gente brincou um pouquinho não na hora vai, do né? almoço do treino, né? A gente lembra de que quer ser nota 10, mas não lembra tudo que fez Treino. até chegar até lá, né? Ó. Quantos treinos um esportista tem, né? Então é a mesma Sem coisa, né? dúvida. treinar, entender, tá pronto para aquele momento. Estejam né? preparados. Segundo recado importante que deu aqui. Olha que vocês estão recebendo de graça em casa, hein? Gente, feedback. A forma, assim, se preocupe com o conteúdo que vai estar ali dentro. Porque poderiam toda pessoa, falou que eu que não fiz, foi eu que fiz, poderia se revoltar, eu que dominei aquilo tudo, eu estudei e você não sabe de nada. Você simplesmente pegou o que importava pra você e falou assim, putz, eu tenho que estar preparada pra isso. Então tem gente que assim, beleza, recebi o feedback, recebeu nada, nem prestou atenção. Não tá E ouvindo terceiro mais, ponto né? que foi extremamente importante é, cara, se eu tenho que me preparar, que eu acho que o recado que você deu aqui é, eu vou me preparar, imagina, eu vou fazer teatro, uma coisa que não tem nada a ver com você, mas assim, eu não vou fazer teatro por teatro, eu vou fazer para me preparar melhor. Porque tem pessoas que falam, não, deixa eu agora... não, teatro não tem nada a ver comigo. Não, gente, olha o aprendizado pro seu mundo corporativo de uma coisa que não tem. Então, com um exemplo, olha só, 3 coisas importantes aí para quem tá começando, porque acho que, mais uma vez, conhecimento técnico tem muito por aí, né? Hoje em dia, então, na nossa época era mais difícil. Muito, Gente, né? a gente não é velha assim, não. Mas tá? Na hoje minha é- época, elas É são uma com parte 28, importante, 30. mas a gente brinca que é o 10, 20 e 70, né? Então, o diploma ali, com certeza, é a menor... É importante, mas é a menor parte. Mas isso daqui, ó, esse Não, momento cara, olha aí, ó. de troca, de informação, de network, às vezes é um almoço, café, ou tem um amigo que fala que é a hora bar, né? Naquele momento que você compartilha, legítimo, você tá trazendo muito Não, mais e do esse que muitas exemplo vezes você prático é aprende você na falar sala. assim, agora entendi. Olha só, de repente passou aí, tem gente aí que passou, não vou falar em curso bom ou ruim, tem gente que deve ter passado aí horas de treinamento, mas não tinha o que você acabou de falar em Não sabe. 3 minutos aqui. Entendi agora o que aconteceu. Mas sabe uma coisa muito importante nessa sua história para nosso aprendizado? E como você disse, tá de graça, né? Por isso Aproveitem. Por isso que esse momento é muito importante, foi lá, você recebeu um feedback duro e não exato do que aconteceu. A pessoa não tentou entender o que aconteceu, mas foi uma provocação. E aí você traz pra gente o seguinte, não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Olha como você impulsionou toda a sua jornada com um acontecimento ruim. Porque a gente fica achando, tem 25 anos, tem 30 anos de mercado, tem 20 anos de mercado, não tem fracasso. Quantos, né? Ah, Quantos, muito. né? Que Muito. mentira, tem sim. Nunca tomou um feedback desse jeito. Sim. tem Nunca caiu da sim. bicicleta e ainda na fazenda assim. Sim. boa, Nunca ralou o boa. joelho, ralou, opa. Nunca foi assaltado. Todo Todo dia. dia. Menina, tinha que fazer alguma coisa. Então, este processo serve para falar assim, olha, você recebeu a provocação, ela foi toda torta, toda errada, toda... Sim, isso é o que tem que fazer? Não. Mas o que você fez com isso? Olha, você teve uma ideia brilhante. Vou fazer teatro. Para quem é tímido, para quem é analítico, para quem é de processo, fazer teatro é, assim, disruptivo. Acho que todo mundo tem que fazer, né? eu também fiz Sem teatro. dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu acho que é outra lição de graça Outra. aqui. Sem Ô, dúvida. Paty, eu lembrei Boa. de uma história, mas Boa. não como um fracasso de liderança, eu vou adaptar. Tá? Vou falar de um fracasso de relacionamento, já que eu sou Boa. forte em relacionamento. Isso é importante também. Verdade. Quando eu fui apresentada para o cliente que ia assumir a conta, então eu tinha acabado de virar gerente, então era outro cliente, que eu tinha 7 na época, Sim. né? Aí meu líder foi me apresentar, olha, ela vai cuidar da sua conta e tal. A cliente olhou para mim, de cima e embaixo, falou, essa menina, que história ela tem? Qual a bagagem dela? Não vou falar com ela. Eu continuo falando com você, que era o meu líder. Você é arrasada. Falei, como assim? Aí eu ia todos os dias na operação pra me conectar, pra ter relacionamento. Ela não me atendia, não se relacionava comigo e sempre falava com o meu líder. Eu falei, gente, não é possível. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí, de quinta-feira era meu rodízio.
E eu descobri que ela morava, de alguma forma, na Zona Oeste. Falei, já sei. Hoje eu vou de táxi e vou ver o que eu faço. Fui de táxi, rodízio, fui de táxi. Começou a chover no final do dia, chover muito. Ali também na Marginal Pinheiros. Aí eu não consegui táxi para voltar para casa. Eu comentei, tá difícil o táxi e tal. Aí nessa situação ela falou, não, eu te dou uma carona. Falei, ai, que ótimo. E eu tinha percebido que eu sou muito assim, né? Eu uso roupa colorida, sou muito expressiva, as unhas pintadas, né, de vermelho, de rosa. Nessa situação, a cliente que era o meu contato, ela era muito... Mais sóbria. mais sóbria, a unha sempre muito clarinha e tal. Nesse dia, claro, que eu tava com a unha renda, né? Que é o branquinho, né? Só pra você saber o que é renda. É o branquinho. Boa, boa. Até porque a minha época canetinha 12 cores só. 12, no máximo 24. Tava de terno, camisa, sabe? Assim, super alinhada e rapport, mais estabelecendo o pra rapport. Isso, exato. Boa. E aí, ela comentou comigo, quer uma carona? Eu falei, claro que eu quero. A gente vai pro mesmo lugar? Tá. Aí, dia que a Marginal tá quase alagada, 2h30 no carro. Aí a gente começou a conversar, eu comecei a contar da minha história, vim do interior. E aí contei toda a minha história até chegar ali. Ela falou, nossa, Keila, a nossa história é muito parecida. Eu também, aconteceu isso comigo, isso... E a gente se conectou super, super. Hoje, quando eu tenho uma dúvida no que fazer, na parte profissional, ou até pessoal, eu ligo para ela, me ajuda com essa situação, tal. Então a gente é super legal. amiga. Deu super certo. Então também é a conexão, você observar o outro e alguma coisa você vai ter em comum com o outro. Não, e não brigar, né? Você falou assim, cara, como é que eu busco uma forma de conectar, de entender, de no momento certo, porque de vez em quando a gente quer tentar fazer, mas no momento errado, que assim... Não pode ser forçado. Não adianta que nesse momento a pessoa não está preparada, né? Nem que esteja de maldade, mas de repente não está preparada, né? Acho que esse é um ponto... E aí, relacionamento, mas você puxou um ponto que, assim, depois vira referência, né? E lá nesse período lá, quem eram as referências? O que foram as referências? Vamos lá, pensando na vida pessoal, profissional de vocês, quem foram as principais referências para vocês, assim? Porque o que eu vejo hoje em dia é que, assim, talvez falte em algumas pessoas ela buscar alguma referência para apoio, porque é complicado você ficar sempre, não, eu tenho que fazer. Assim, com que eu posso aprender N coisas, você pode aprender, não quer dizer que você precisa copiar, mas ajuda, não ajuda? Minhas duas grandes referências, meu pai, até pelo dia que eu saí do carro e eu tô agora sozinha, mas eu sabia que eu tinha todo o apoio e base Isso dele. faz diferença, né? Faz toda a diferença, eu nunca quis decepcioná-lo. Eu quis sempre ser orgulho pra ele. Então, Legal. meu pai e o Nelson Bruce. Ô, Nelson, um abraço pra você, ó. Vou te chamar, Nelson. Aquele estagiário de 18 anos, eu era estagiária dele. Do Nelson? Exato. Agora entendi. Escola, né? Então, pra mim, Nelson ele sempre foi uma referência de um grande líder. Nelson é fera. Muito bom. Fera. E olha, eu tive pouca relação com o Nelson, mas assim, a gente sabe, quando as pessoas conhecem, tem na transição dele atento, Lick, era conta isso, né? Eu nem lembro o nome, mas acho que era Lick. Então sempre participava, dentro das reuniões era um cara super respeitoso com todos os níveis, porque assim, a gente viveu gente que tá preocupado em querer falar presidente com presidente ou com conselho. E ele não, muito pelo contrário, tava com o time todo quando podia, e pra ali pra agregar, participava efetivamente, não tava naquelas reuniões de só pra dizer que tô aqui. Então o Nelson hoje tá lá como conselheiro da Uma Viva, né? Sim. Nelson é fera demais. Também tenho duas marcos muito importantes, não chovendo no molhado. É o pai, sim, né? O pai que põe a bagagem toda no carro e leva e fala assim, Agora você vai, não volta pra trás, e se você precisar, estamos aqui. E um segundo nome para mim, uma pessoa que marcou bastante a minha vida, se chama Newton Carvalho. Eu tinha acabado de descobrir que estava grávida, né? E estava concorrendo uma posição dele numa área de operações de call center. E a conversa tinha sido muito boa, e eu falei, não, acho que eu vou conseguir, mas descobri que estava grávida. E eu falei assim para ele, liguei e falei, olha, Newton,
A conversa foi boa, mas fica à vontade, fica tranquilo, fique em paz. Se você entender que não é momento, porque eu tô aqui no momento de esperar, né, um projetinho, e você tem aqui uma urgência de colocar uma operação que não estava indo bem em pé, precisa de dedicação, fica em paz, fica tranquilo, tô de bem. E ele me chamou para ir trabalhar com ele. Ah, que bacana. Só que bacana. não estamos falando de 2020, estamos falando aqui de 2006, 2007. Outra realidade. Outra realidade. Então, assim, realmente é uma pessoa Que bacana. que marcou muito a minha vida. Não, e pessoas que marcam que você, assim, cara, não, você é o potencial, independente disso, que essas coisas acontecem. Isso realmente faz muita diferença. E aí, suas referências? A minha é bem... Minha irmã é 8 anos mais nova do que eu. E aí, primeiro, eu tinha uma preocupação em como que eu ia dar o exemplo para ela, o que eu ia fazer, como que eu ia trabalhar, o que eu ia mostrar. E aí, uma vez, eu fiz um intercâmbio. E aí, naquela época que eu fiz intercâmbio, você mandava postal. Então, eu mandava vários postais sobre viagem, tudo. E a minha irmã ficou encantada. Daí, ela falou... E aí, tudo que eu ia fazendo... Fui Mackenzie também, a minha irmã também... E aí, depois, a minha irmã virou a minha referência de o que eu gostaria de ser. Minha irmã é executiva também. Então, a nossa conexão, o nosso relacionamento, a forma como ela conduziu a carreira também. Primeiro, eu tinha uma preocupação em ser a referência dela. E depois, na nossa jornada, quando ela começou a trabalhar, ela foi a minha referência. Ela é hoje... a minha referência. Tem que trazer suas mães também, ó. Próxima convidada. Minha irmã é uma executiva no Google e eu, assim, tenho um absoluto orgulho dela. Mas ela trabalha no Brasil ou trabalha lá? Ela trabalha no Brasil. Ah, então dá pra trazer. Se vai trabalhar lá, então a gente vai lá gravar lá no Estados Unidos. Não, ela trabalha no Brasil e a minha irmã sempre trabalhou com tecnologia, engenheira... Começou a engenharia, depois foi para administração, então acho interessante o universo que vocês contaram aqui, porque a gente vivenciou em casa. E no decorrer da jornada, nossa, eu tenho muitos excelentes modelos, mas eu vou contar uma coisa para vocês, assim, muito genuína. Hoje, um modelo que eu aprecio, assim, muito... porque o discurso é coerente com as ações, é tudo muito real. Ele chega e fala assim pra mim, Patrícia, eu fui lá no cliente e tudo, daí eu falo assim, e o que aconteceu? Ah, foi relacionamento. Eu falo, cara, que delícia. É o William Souza, William sabe? É uma pessoa genuinamente boa, prega a liderança servidora. Sim. E faz a liderança servidora. Faz. E a empresa é o DNA, faz questão de que assim, eu preciso que você entenda o DNA, não vem aqui porque você tem desempenho A, B ou C, você entenda o DNA, que é o DNA da companhia. E ele chega e fala assim pra gente, ele é tão doido, que ele fala assim, gente, o que vocês têm pra mim hoje? Aí em outras empresas, quando alguém chegava e falava assim, o que vocês têm pra mim hoje, eu tinha que falar do número do EBITDA, do que tá acontecendo, o que eu vou entregar, o que eu vou vender, o que eu vou fazer. Não, o que você tem pra mim hoje é o que eu vou te ajudar hoje? Sim. Cara, a primeira vez que ele fez isso, eu fiz tudo errado a resposta. Aí eu fui entender que, assim, eu falei, cara, eu sempre quis isso, eu consegui. Ai, que bom, que bom. Então, eu tive muitas excelentes referências no decorrer de toda esta jornada. Em todas as empresas que eu trabalhei, tem gente muito boa nesse mercado. Que você entra numa reunião, você sai com um grande aprendizado. Mas dele é esse negócio que é verdadeiro, sabe? Fato. O William esteve aqui com a gente também, enfim. A gente aprende todo dia, né? A gente vai conversando aqui, a gente vai tendo, vai aprendendo com cada um. Eu não sou a pessoa de ler muito, tá? Eu sou de assim... Cara, quem é? Deixa eu ver quem é ele, deixa eu aprender com quem. Eu não tenho vergonha nenhuma em copiado. Zero. Assim, é o que essas pessoas vão agregar, porque bom, a história das vidas, a história disso te agrega muito. Então, assim, você conseguir ajudar os outros, vai muito no que você aprende e é no relacionamento que você tem. E você cria uma abertura, né, para algumas coisas. Hoje a gente tem uma relação de amizade com vários executivos, com várias pessoas, inclusive com equipes, né? A gente brinca aqui que hoje, se precisar de ajuda, o que você quiser, você tem um nível... Você conecta com alguém. E conecta com... Foi o papo do almoço. E com alguns níveis, porque as pessoas sabem que você tem algum valor a agregar, porque acho que esse é um ponto importante. Mais uma vez, você tá rodeado de pessoas que jogam pra cima, pessoas que conseguem te agregar e não agregar. E isso não é sair da tua amizade, não. A tua amizade também
Porque relacionamento que você pode levar pro trabalho pode estar no teu nível de amizade. É óbvio também que tem pessoas que o mundo é mal, tudo acontece. Pô, ok, amigo, mas assim, você tem que escolher com quem você vai estar, o quanto de momento você vai desprender para aquilo, né? Sim. Ou pode usar como impulsionador, como ela Ou usou. como impulsionador. Porque uma outra coisa que eu aprendi é que, assim, motivação. Motivação não é aquela pessoa que mais busca que ela tem dinheiro, tem coisas para se motivar. Para mim, o cara mais motivado é o que menos se desmotiva. Porque assim, tá muito legal aqui pra mim, não, o cara não tá aqui. Não, tá bom, vem pra cá e continua tocando minha vida, Então o cara mais motivado pra mim é o que menos se desmotiva, não o que mais busca a coisa pra se motivar. Então o ambiente, o meio também é isso. Porque assim, a gente sabe que o nosso relacionamento, cara, você tá aqui no teu dia a dia, você conhece, vocês trabalham junto, cliente, fornecedor, amanhã a gente tá aqui do outro lado. A gente teve exemplo aqui de pessoas que se conheceram num processo seletivo que um foi promovido e a outra falou assim, nunca te vi. Eu fui promovido, cara, mas cara, você tem que trabalhar comigo. E viraram amigos e hoje tá aqui, o outro vai pro lado de lá. A gente conversando no almoço aqui, vocês já se conheciam, almoçavam sempre junto. Tem histórias aí, mas acho falar que não podem contar. Segredo. Alguns segredos de almoço, a gente sabe dos bastidores, mas segredos de almoço. E que isso Fica no almoço. E que isso te leva muito na carreira. Então, acho que isso faz muita diferença quando as pessoas estão realmente disponíveis para aprender e para valorizar isso, que nem todo mundo valoriza. Acho que me contratou mais do que minha obrigação, que eu tava ali grávida, porque... Não, calma aí, foi mais do que minha obrigação. Eu acho que, assim, ambiente familiar pode ser parecido com o empresarial. Pô, eu tô aqui, eu tô mais experiente, se a pessoa chegou agora, ela vai ser minha referência. Não, é minha referência e tô falando por familiar. Deixa eu escutar e deixa eu ouvir também, não, né? virou Dos dois referência lados. no mundo profissional, não é porque a minha família, não, só minha referência porque não, porque eu que construiu como executivo. Então, acho que é importante a gente ter referências também, porque isso ajuda na hora de puxar, não é? Eu acredito. Boa. E aí, a gente tá... Deixa eu ver aqui no tempo do tempo... Ih, caramba, gente. Assim, a gente, É muito bom. eu falo que se deixar, a gente vai embora, gente. Se deixar, a gente vai embora. Indo aqui para nossos finalmente... vocês já conheceram... Nossa, aqui hoje se eu tivesse anotando aqui meu bloquinho, eu já estava lotado aqui de coisas, mas... Quantos presentes a gente ganhou Quantos hoje, presentes hoje de bagagem da experiência... Assim, cara... Se assaltar todo dia, ia dar uma porrada. Então, ia combinar com a polícia ali pra poder... Pelo mesmo já pedinte, enrolar, né? já Eu enrolar, enrolar, que deu um polícia, dinheiro. ó. Ela ajudava ele. Pelo Eu menos. tô achando que Motorista. virou ajudar. Porque senão eu vou combinar, polícia, ó, tal hora eu vou passar lá, ele vai me roubar, você vai lá. prende ele. Um aprendizado, mas você fala assim, quando quer alguma coisa, você E é arregaça de ajudada depois madrugada. pelo motorista do ônibus. Ó, pode passar as portas. Gente, o aprendizado de você, aqueles feedbacks que vêm, vamos falar assim, mal dados, mas não necessariamente mal dado, não tem informação relevante pra você. Aham. Que pode transformar a sua vida como transformou a sua. Então, acho que tem um aprendizado... Esse aprendizado da referência ser de baixo, cara, eu tenho várias... Hoje, uma das referências para mim de resultado, de família, de desempenho, que hoje o Olímpio, enfim, estava como diretor de inovação da TIM. Cara, o cara é um gênio. Ele teve um período que eu era o gerente dele. Mas que a gente sempre teve uma relação boa, eu e o João Pedro, que era um outro diretor, eu era o gerente dele e ele estava embaixo, que assim, não era de cima para baixo, era lateral, com respeito, e hoje virou referência para mim um monte de coisa. Então acho que isso é bacana você aprender com isso. Mas tudo isso que a gente está falando, por quê? Porque nós somos pessoas normais que a gente tem que aprender com erros e acerto. E para fechar, queria que vocês contassem um pouquinho quem são essas pessoas normais que estão aqui junto com a gente. Então, quem é a Paty, quem é a Vivi, quem é a Kelinha, fora do... Como é que eu falei? Fora do... Do ambiente Não, corporativo. fora do das 8 momento, horas. né? Fora do momento corporativo. Porque o horário corporativo você pode trabalhar de manhã, de noite, de madrugada. Quem são vocês, assim, fora do momento corporativo? Já tem algum plano B? O que vocês gostam de fazer? E por aí vai, para que o pessoal saber. Ih, ela aparece comigo, ela aparece comigo. Começa, Minas, quero ouvir. Começa? Por favor. Como uma boa canceriana, fiz aniversário semana maravilha. passada. 28. Isso. Adoro estar com a família. Então, meus pais sempre vêm pra cá, eu vou pra lá, com meu marido, com meu filho. Eu sempre tive um sonho de constituir uma família. E a minha história é interessante que eu tava solteira e eu conversando com a minha avó vai fazer 95 anos agora em agosto, ela falou, filha, viaja pra Itália, que é o lugar mais próximo para você se conectar com Deus, com Jesus, porque ela é muito católica. Aí eu fui até a Itália, fiquei um mês lá,
Fui na casa de Julieta, pedi um marido e um filho. Fiz o pedido pra Julieta, aí depois eu fui até o Vaticano, rezei e pedi novamente. Julieta, acho que não fui. Vaticano já foi. Em Verona. Em Verona. Em Verona. Então eu pedi pra A casa de Julieta, Julieta. pedi no Vaticano. E quando eu voltei, depois de exatamente 20 dias, eu fui pedida em namoro. Por uma pessoa que eu já conhecia. Nossa, olha a Na receita, empresa né, de então? BPO, mas que a gente nunca tinha se conectado. E de alguma forma, deu certo. E nessa viagem da Itália, ela falou, toda igreja que você entrar, porque ela é muito católica, ela fala, você vai entrar com o pé direito e fazer um pedido. Eu fui em 49 igrejas. Então, 49 igrejas. Casa de Julieta e Vaticano. Eu acho que Deus falou, vou atender essa menina. Missão dada aí, ó, Persistente. Aí, depois de 20 dias que eu voltei da Itália, a gente começou a namorar, morar juntos. Somos casados até hoje. E quando eu estava lá com a Julieta, eu fiz uma promessa. Que meu filho ou filha, quando eu tivesse, ia ser derivado de Juliet. Se chamar Júlio, Juliano, Maria Júlia e tal. E quando eu descobri que eu estava grávida de um menino, meu marido falou assim, não, a promessa não foi minha, foi sua. E ele vai chamar Arthur, que hoje é meu grande amor, o Arthur. Aí eu falei, então vamos voltar para a Itália para renovar a promessa e trocar o nome. Voltamos para a Itália, eu e meu marido, meu filho na barriga, eu estava com 20 semanas, e trocamos o nome do derivado de Juliet para Arthur. Então hoje, o que a Keila gosta de fazer? Ser mãe, esposa e filha. Cara, que que delícia. história incrível. Bom, a gente já temos sabe uma receita. Agora, A receita, Quem galera, tiver aí, ó, solteiro. 49 igrejas. temos uma receita. receita importante. E não pode falhar na sua Tem que promessa ser- também, porque teve do lado de lá, Eu fui mas ela agradecer. foi lá É. agradecer Eu fui Mas- duas mas o vezes pessoal- falar com ela. e mudou o nome e falou, Mas deixa eu tem que pedir ser a bem. primeira vez, ou o pessoal que separou e quer voltar de novo tem que ser, ou tem alguma receita assim? Eu pode acho ser que o- quando acredita e tem Pode ser a qualquer persistência, momento. eu acho que sim. Boa. Que bonito, muito bem. Essa é boa, hein? Então não adianta pedir como é que é o nome o do santo casamenteiro? É o... Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio, aí tem uma... No tem canto uma- da geladeira, de cabeça pra baixo, tem um, né? tem Leva o uns- Santo Antônio lá pra Itália, dá tudo Também, certo. né? Leva ele pra passear, leva na mala Boa. também, né? Então, e hoje tá sempre com a família e tudo, mas você tem algum plano B além do trabalho, assim, deixa eu Hoje não. já pensar Eu por sou enquanto, muito. Eu sou muito intensa. Então, assim, se eu tô nesse trabalho, nesse momento não penso onde em eu plano estou, B. eu estou totalmente, né, focada. Mas também tá nova ainda pra pensar em plano B. exatamente. Ai, que bom! Mas é verdade. Vamos E aí? contar a brincadeira das flores que não saem de mim, né? Meu hobby, a minha história, né? Tinha lá, ficava fazendo a catação de flores na casa da avó. E Aham. hoje, minha grande paixão é cuidar de flores, as minhas orquídeas, as minhas plantas. Mas em casa, né? Lá na Em fase... casa. E não sei não, às vezes vira um plano B, né? A gente não sabe. Mas ainda não tem um plano E B. tem lá um jardim bacanão, tem aquele... Cada plantinha, cada cuidado, cada uma das coisas. A hortinha, as hortaliças, mas Mas principalmente você faz, orquídeas. você faz pra consumir também algumas na sua horta? Tem alguma coisa que você consome também? Temperos Que delícia. básicos, sálvia, hortelã, coisas desse tipo. E aquelas que eu mais gosto, que são as flores, né? Eu gosto das flores. Aí orquídeas, bromélias, flores de maneira geral. E tem a jabuticabeira dos passarinhos. Não é pra mim, é pra eles. É mesmo? muito Que bom. bacana. Ih, então imagina ela desde a juventude amava ganhar flores lá dos namorados, essas coisas, tudo Flores. É Que isso. top. Boa. A E conexão com flores vem desde... Desde Desde lá, aí? tudo Olha como é que faz, pequenininha. como é que esse tema de pequenininha. DNA faz parte, Elas né? não saem de mim e às vezes eu até fico pensando, será que um dia será meu plano B? Não sei. Ainda Sei, né? não trilhado. Ah, então, mas elas vocês ficam, a são- gente fica lá conversando. Eu já tô Quem falando, a gente sabe? vai ficando velho, cabelo branco, pensa como desse. Quem Já sabe? tem Quem bastante, sabe? é. Quem sabe? E aí, Paty? Quem é a Paty quando não está lá na relação? Bom, eu adoro futebol. Ó, Gosto muitíssimo Qual time você mesmo. torce? Palmeiras. Não fala isso. O povo já deu uma confusão sobre o Palmeiras, mas É? eu adoro futebol. Todos como todos. E gosto muito de conversar sobre futebol com meu filho. Eu joguei uns 7 anos não profissional, né? Jogou também? Joguei. Olha O que meu filho maneiro. adora também, então a gente conversa muito sobre isso. Quando eu chego em casa, ele separa todas as noites um jogo da Champions League lá na HBO pra gente assistir juntos. Então imagina, tudo que vocês pensarem de antigo, de reprise, eu já assisti mais de uma vez. incrível. nossa. Gosto muito, amo pedalar.
Só que eu não sou boa nisso e nem sou exemplo disso. Primeiro que virou mexer, eu caio. Eu faço até grandes distâncias. Eu lá, fiz 45 quilômetros, mas eu termino no Pirajá. O que estraga tudo. Porque aí eu termino no Pirajá, tomo chopp e como coxinha. É o seu ponto de chegada. Exato. Aí depois tem que voltar pedalando e cai no meio do caminho. Vou voltar no meio do onde ela cai. caminho. Então, eu não sou um bom modelo, mas gosto muito de atividades ao ar livre, acho muito gostoso e amo ler também. Eu leio bastante, todos os dias. E eu tenho um momento muito especial com meu filho à noite, que a gente lê 30 minutos ou um pouco mais, juntos, desde que ele era bebê. E ele lê muito, é um leitor, assim, ávido, como eu. E eu achava que não seria, né? Porque criança, essa geração que a gente tem, que tá com 10 anos, são muito do eletrônico, né? E ele, assim, lê muito também. E eu fico muito feliz com legal. isso. É um momento muito especial nosso todas as noites. Olha outro exemplo nosso aí do aprendizado do exemplo, né? Hoje ele lê bastante porque você tá ali lendo com ele, desprendendo um tempo pra poder estar junto também, porque é muito fácil. Vai lá e faz. Mas... Não, e não tá lendo junto. Vai lá e faz. Dividindo esse momento. Você não faz, não. Vai lá e faz. É porque tem uma coisa que meu chefe sempre fala, que é o seguinte, tem o que você fala, ele pode mudar as jornadas, as coisas, mas o seu exemplo, de fato, ele arrasta, Sim. né? Então, uma vez até uma mãe falou pra mim, Patrícia, como você faz? Falaram na escola que ele é o maior leitor, eu quero fazer com meu filho também. Aí eu falei pra ela, mas você lê? Ela falou, não. Eu falei assim, aí eu não sei como faz, porque se você tá olhando no celular ou tá assistindo uma série e você quer que ele leia, por que ele vai ler? Ele vai te copiar. É sempre, criança faz muito isso durante um bom tempo, até que faça outras coisas. Então, eu fico muito feliz que esse legado, tem coisas que eu acerto, tem coisas que eu erro, mas esse legado eu deixo pra ele. Que maneiro, que maneiro. Eu sou da pessoa assim, eu tenho meus planos B, então tem jeito ali. Acho que eu não quero, a cabeça não pode parar. Meu avô faleceu com 95 anos também. Então ele foi um exemplo que assim, ele falava, enquanto minha cabeça estiver funcionando, fazia as palavras cruzadas, ele não sei o que, de vez em quando, eu batendo aqui, ó, viu? Aí, ó, pá, pá, batendo na mesa, ó. Enquanto minha cabeça tá funcionando, não queria ninguém cuidar, de vez em quando ele caía, enfim, enquanto minha cabeça tá funcionando, vai. Então eu fiz lá a certificação de conselheiro, já tenho algumas para poder, não é a profissão que vai continuar trabalhando, vai ter os seus negócios, tá sempre tendo que criar alguma coisa diferente, mas tem lá um plano B, mas cara, o meu negócio é estar junto com pessoas, tá? Esporte, gosto de jogar futebol ainda, mas vale mais a resenha da cerveja e do churrasco. Todos os finais de semana a gente reúne os amigos, todos, sem exceção. É churrasco na casa de um, é churrasco na casa de outro, na minha casa, não vai pra lá. Jogo do Flamengo. Durante a semana, final de semana não, mas durante a semana, todo jogo a gente vai pro bar ver o jogo, vai todo mundo junto. Então, assim, durante a semana é certo, só não vou quando tô em São Paulo, mas final de semana a gente assiste, mas assiste. Então, é o tempo todo junto com pessoas. Se eu ficar sozinho, eu fico agoniado. Eu tô fazendo agora minha caminhada lá matinal, fazendo alguma atividade, muito mais pra dar um... Como é que falou? Relaxamento mental, né? Que acho que é bom dar uma oxigenada ali, muito mais fazer exercício e fazer isso, mas o negócio é estar junto com gente. Vem pra cá, vamos pro happy hour ou não vamos? Vamos estar ali junto, vamos tomar um café, João. Porque isso vai te oxigenando de uma forma, porque você vai vendo história diferente, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, pessoas que concordam ou não concordam com você, vão por aí, aquilo ali você vai... Então eu não sou o cara de leitura, mas, pô, de vez em quando tem uma palestra bacana, você teve alguma coisa pra você ver, cara, deixa eu ver quem é esse cara aqui. Tem algum painel, Otávio. Eu prefiro até nessa roda de bar. Cara, o que aconteceu contigo? Pô, comigo aconteceu isso, começou aquilo. Eu falei, putz, é verdade, se aconteceu isso comigo. Então eu sou assim, tem que estar junto com pessoas. Se eu estiver sozinho, o pessoal brincava, não, teve uma vez chamar, não, vamos jogar um golfe, porque o golfe tem ali um network. Eu falei, cara, posso ir, vou pro chopp, vou pro uísque, vou pro vou pro todo mundo. Mas, pô, golfe, cara, ficar sozinho. O tênis, eu tentei aprender o tênis, porque no mundo corporativo é legal você estar em alguns ambientes, mas... Precisa de conexão. Chama pro... A mesma coisa. Só vamos fazer uma corrida. Vou lá, te espero no bar lá quando você chegar. Você chegar no Pirajá. Chegar no Pirajá, a gente vai estar lá. Recompensa. Eu pedalo bastante, mas eu termino no Pirajá. Não sou exemplo. É recompensa. Eu acho que eu faço isso. Pessoal, pra gente poder fechar aqui com chave de ouro, então o que eu queria aqui?
Primeiro, mais uma vez, deixa eu agradecer a Abdu por estar apoiando, para viabilizar esse momento aqui de todos nós aqui junto, tanto a Abdu quanto a Coffee Life Brasil. E mais uma vez os novos parceiros, né? A 2CX, hoje o Thiagão tá aqui com a gente, valeu, Thiago. Tá junto aqui com a turma. A Level A com a Paty aqui junto, representando na mesa, mas vai estar em todas as outras gravações aqui apoiando, então super obrigado. Mais uma vez, primeiro, agradecer vocês, porque, pessoal, para conseguir agenda, eu já falei isso com vocês em alguns episódios, para conseguir agenda, disponibilidade para estar aqui. Então, acho que agradecer 2 vezes. Um, para conseguir agenda, e outro, vocês estarem aqui de coração, abrindo o coração aqui para ajudar. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está assistindo, porque acho que esse acho que essa é uma coisa bacana, principalmente a gente aqui, os brasileiros, a gente quer ver o outro se desenvolver, não tá preocupado com isso, né? Em alguns países você fala, não, isso aqui é estratégico meu, se o outro ficar melhor do que eu, ou então falar estratégico. E aqui a gente não. A gente quer que, genuinamente, todo mundo se desenvolva. Por isso que eu falei no início aqui, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui que esteja junto, cara, preciso de uma ajuda, você tem 5 minutinhos, tem 10 minutinhos, a gente talvez não consiga no momento, mas se a gente conseguir agenda, a gente vai dar dicas de orientação para ajudar o desenvolvimento. Então, obrigado por vocês conseguirem estar aqui hoje e estar compartilhando esse conhecimento. E aí, para fechar, eu queria que vocês fizessem o seguinte, vamos uma rodada final de arrobas, né? De falar assim, cara, se alguém quiser se conectar com vocês, ver o que vocês postam, alguma coisa, se é LinkedIn, Instagram, aonde vocês deixam, e qual o recado final que vocês dariam para quem está assistindo aí, que está buscando o desenvolvimento da sua carreira, seja executivo, seja que está começando agora. Legal? Vamos? Bora. Para me conectar, LinkedIn. Keila Jaime Ortiz. E como recado, seja persistente. Boa. Persistência, consistência é importante, né? Sim. Vocês viram aqui que isso aqui é perfeitamente conseguido, né? Boa. LinkedIn também, mais fácil e disponível também para mentoria, para as pequenas pessoas assim, as que estão começando por aí, que às vezes nem tem uma habilidade para uma primeira entrevista, estou disponível também. E reforçar, né? A gente está aqui nesse momento de entrevista, que não é uma entrevista, é uma conversa, bate-papo. Faltou a cerveja, o café. Façam isso, conversem, sentem. Aqui ninguém está em pé falando, todo mundo está sentado em volta de uma mesa, converse. Lembra do interior, dos bons cafés onde ali a gente compartilha. Façam isso no dia a dia. Não, esse é um bom recado. Façam esse bate-papo. Qual a melhor palavra? Bate-papo, né? mais... Aqui, olha... Não é concentrar, né? Você concentrar, estejam dispostos para aquele momento ali. Não assim, tô aqui sentado, mas não tô nem ali. Conhecia o Wellington, conhecia a Paty, mas não conhecia. Olha quantas coisas eu descobri e aprendi de vocês, né? Então, é um momento ali, qual a melhor palavra para isso? Você tá ali, você está naquele momento abertos ali... legitimamente. Presente, legitimamente presente. Ótimo. Perfeito. Muito bom. E aí? Para me encontrar no LinkedIn, Patrícia Carla Almeida, ou pela Level A, podem contactar. E eu acho que tem uma coisa que eu acredito muito, mas que você falou na mesa, que realmente às vezes acontecem as coisas ruins. Para quem está começando, acho que o meu recado seria esse. Ou às vezes, como você falou, Wellington, a forma como as coisas chegam vem meio tortas, mas não é o que acontece. O que você vai fazer com tudo isso que te aconteceu? Para mim, eu acredito muito nisso, principalmente para quem está começando. Usa as coisas ruins como aprendizado, como impulsionador. Pode sofrer, pode ter raiva, mas na sequência, usa como impulsionador. Um gatilho para o próximo. Para mudar a sua jornada. A Vivi mudou a jornada dela. Né? Poderia ter acontecido um monte de coisa ruim e aconteceu um monte de coisa boa. É isso. E tudo tem um porquê, né, gente? Então, acho que assim, a gente fechando aqui esse dia foi muito rico aqui. Acho mais uma. Enfim, sai aqui com a minha cabeça, normalmente sai daqui pegando fogo. De vez em quando você vai dar umas palestras, eu falo assim, você já tem mais ou menos. Cada papo que eu tenho aqui, de vez em quando eu mudo tudo. Meu Deus do céu, tudo que eu ia falar tem outra. Tua cabeça fica a mil. Mas acho que aqui a gente tem um recado muito, muito legal, que, assim, pela história de vocês, assim. A decisão do que você vai fazer com o que acontece é exclusivamente de você. Você pode pegar aquilo ali e falar ruim, o mundo é mal, eu fui assaltado, não quero mais ir, eu quero voltar, eu tomei esporro, não quero mais ir. Ou você tomar a decisão de falar o seguinte, cara, como é que eu contorno isso aqui? Como é que eu levo um aprendizado para isso? Eu tenho uma inteligência em cima disso, que com certeza você pegou um relacionamento com um cobrador que sabia para você não pagar e continuar a sua jornada, vou aprender isso aqui, vou pro teatro, mas não quero ser atriz, eu quero que... Aprendo com isso
para poder ir na sua carreira. Então, o que você vai ser para frente depende muito mais de você, de como você vai se relacionar com os acontecimentos, se você vai se lamentar ou se você vai usar isso como aprendizado. Acho que aqui foi um ótimo dia de exemplo que serviu como aprendizado e não é à toa que tem aqui 3 grandes executivas e companhias que usou isso para evoluir sem melindre, sem se preocupar quem é em cima, quem é melhor, quem são as referências, que foi um ótimo exemplo que você deu da sua irmã. Então foi um dia espetacular. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu aqui, que eu fiquei, se pudesse a gente ficava mais tempo, né? Ficou o recado, feedback dado, cadê a cerveja, cadê o vinho? Café. Entendi, E aí a tava gente por aí. volta. E a gente volta, né? Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a minha. Espero que vocês aproveitem bastante esse conhecimento e conseguir ajudar vocês um pouquinho é o que a gente gostaria, né? Obrigado, até o próximo episódio. Muito obrigada.